Eu creio que a presidente tocou num tema central, que era um tema também, na verdade, que angustiava todos nós. Eu quero lembrar que essa discussão da reforma política não é uma discussão nova. Eu não fui deputada federal tantas vezes, fui apenas Desde que eu entrei vezes. aqui, senadora. Em 95 se Quando, conversa sobre reforma. Desde que saímos da Constituinte, Esse é um tema de sempre. É um tema de sempre, que precisa ser atualizado sempre. E, na verdade, o que eu quero chamar a atenção é que a gente entra no parlamento sempre debatendo e decidindo por uma reforma política. Foi assim nesse mandato do Senado também. Ontem, a senadora Ana Amélia, se não me engano, lembrou no plenário que nós temos uma proposta de reforma pronta, que saiu aqui do debate do Senado. E, quando chega na hora H, nós paralisamos. Paralisamos diante das disputas entre os grandes partidos, os pequenos partidos, os médios partidos, os interesses partidários. E aquilo que para nós era uma reforma central começa a ser colocada de forma secundária. Eu me lembro que, como líder ainda do nosso partido, aqui na nossa bancada, aqui no Senado, o senador Inácio deve lembrar também, fomos a uma reunião no início do ano passado, onde discutimos a pauta central do Senado. E nós colocamos a reforma política. No entanto, uma parte dos líderes disse, não, este ano nós vamos tratar de ICMS, de FPE, então não podemos tratar de reforma política, não vai dar tempo, etc. E o que nós vimos? Não tratamos reforma política, não fizemos o FPE, que só fomos fazer esse ano apressadamente, já com uma ameaça de extinção do tempo de validade, como se fosse um remédio. E o ICMS, nem isso nós conseguimos fazer. Então, eu creio que esse movimento que se autodenominou de acordar do povo brasileiro, ele recoloca a pauta central das nossos debates. Nós, senadora Ana Amélia, que sempre, quando nos elegemos, estamos imbuídos na ideia de mudanças e de reformas, chegamos aqui no Senado e somos tomados pelo vendaval de medidas provisórias, de pautas, não apenas das medidas também, de pautas outras que vão, digamos assim, se criando, e as reformas vão ficando para lá. Eu creio que as ruas estão nos apontando o retorno das reformas. A reforma política, a reforma urbana, porque a essência daquilo que está sendo discutido na rua, de transporte coletivo, de mobilidade, tudo diz respeito à reforma urbana, uma coisa indispensável para um país com sua população majoritariamente nas grandes cidades e em situação de qualidade de vida muito ruim. O PSB tem colocado há alguns anos a reforma política, a reforma urbana, foi tema de diversos programas nossos, mas reconheço que nós identificamos o tema, mas não soubemos traduzi-lo em linguagem televisiva, para que fosse entendida claramente, que as pessoas pudessem entender o que é uma reforma urbana. E eu tenho certeza que nesses 10 últimos anos, a partir do governo Lula, um período do governo de Fernando Henrique e mesmo de Itamar Franco, quando se estabilizou a moeda no Brasil, a vida individual das pessoas melhorou. A vida das pessoas melhorou, mas a vida nas grandes cidades piorou. A minha cidade, há 10 anos atrás, era muito melhor, há 15, muito melhor do que é hoje. Viver nestas cidades era muito melhor do que é hoje viver nessas cidades. Mesmo tendo crescido o índice de empregabilidade ou de empregos nas capitais brasileiras, nas regiões metropolitanas e em todo o Brasil, mesmo nós
a nossa geração, a nossa sociedade, tendo conseguido avançar num programa de combate às desigualdades sociais. Avançou-se muito nos últimos 10 anos no Brasil nisso, mas nada disso transformou a vida nas grandes cidades numa vida melhor. Retomar o tema central que todos nós colocamos quando entramos aqui nesse Senado, da reforma tributária. Estas questões também estão ligadas à reforma tributária. Não é possível continuar tendo uma distribuição de recursos tão pequeno na sociedade brasileira. Desigual. Tão desigual. Né? Nós temos, a União continua concentrando muitos recursos, estados e municípios precisam 60% da receita do país. Não tem sentido isso. Não se pode eleger um prefeito para ele passar a maior parte do seu tempo viajando para Brasília de cuia na mão. É o pacto federativo que precisa ser rediscutido. Precisamos rediscutir o pacto federativo e precisamos rediscutir a distribuição e o pagamento de impostos nesse país. Né? Não é possível que um aposentado que tenha que trabalhar depois que se aposenta, continua a trabalhar, recebendo 2 rendas, tem que pagar um imposto de renda muito maior do que muita gente que recebe mais do que ele, apenas porque recebe por uma só fonte. Então, são questões que estão na ordem do dia da sociedade brasileira. A classe média no Brasil está sobrecarregada. É preciso rediscutir também esta circunstância. E tudo isso está presente nas ruas, ditas de forma diferenciada, num cartaz quase que individual, quase mesmo, escrito, manuscrito, seguro por uma só pessoa. Aliás, eu me lembrei dos meus tempos de estudante, quando a gente fazia ainda cartaz nas próprias mãos. Eu, como nunca tive muito talento para o desenho, sempre passava para um amigo ou uma amiga que soubesse desenhar melhor que eu as letras. Mas é isso, é um retorno a uma característica artesanal de manifestação, com uma visão dispersa, fragmentada, mais do que dispersa, fragmentada do que são as pautas que nós colocamos e não realizamos ao longo desse período. Precisamos realizá-las agora. E precisamos de novas fontes para financiamento da saúde. Sim. Que é um problema grave que vem sendo debatido pela multidão. E as pesquisas demonstram a saúde em primeiro lugar. Saúde em primeiro lugar, segurança pública. Então, fontes de financiamento adequadas para o fortalecimento desse sistema, porque, do contrário, a população vai continuar sofrendo e se manifestando.